Olá, eu sou o Thiago Azevedo e hoje eu vou falar um pouco sobre comunicação e como ela afeta nossos sentimentos, emoções, nossos pensamentos e ações e como isso tudo se afeta, né? Essas coisas estão ligadas em vias de mão dupla. Então, uma coisa afeta a outra, vira uma bagunça, mas eu vou explicar. Primeiro, a comunicação ela é complicada e ela tem ruído. Por exemplo, o que eu tenho na minha cabeça é uma coisa. Como eu falo isso é outra coisa. E o que eu tô falando faz um certo sentido na minha cabeça, porque depende de ligações que existem na minha mente com o assunto que eu tô falando. Segura isso aí. Quando eu falo, eu tô transmitindo essa informação e ela vai fazer outro sentido na sua cabeça, porque vai depender das conexões que isso vai fazer com que você tem na sua cabeça. Exemplo. Exemplo básico, mas é como funciona mesmo. Se eu falar russo aqui, não sei falar russo. Eu falo russo. Pra mim faz todo sentido. E eu tô aqui falando russo e tô falando, nossa, muito interessante, tô explicando muito bem. Você não vai entender nada, supondo que você não entende russo. Então quer dizer, a informação foi transmitida e eu suponho que eu transmiti ela com clareza, precisão. Então não, eu fui bem claro no que eu quis dizer, no significado. Na sua cabeça não entrou nada. Porque assim, que barulho é esse que o cara tá fazendo, sabe? Então, isso é um protótipo, um processo básico que exemplifica como que isso acontece na nossa vida. E agora eu vou dar um exemplo mais cotidiano, relacionamento amoroso. Eu até escrevi um texto sobre isso. Então tem a Ana e o Felipe. É um sistema Ana e Felipe. São namorados. E aí a Ana fala pro Felipe: Ah, eu tô pensando em sábado de tarde eu assistir Game of Thrones. Uma série, né? E o Felipe, ah, legal, vou aí pra gente ver então. E aí, o Felipe vai lá, eles estão assistindo, a Ana tá emburrada e o Felipe começa a ficar bravo. Nossa, por que você tá emburrada? Ela, não é nada. Ah, mas o que tá assim? E você já começou a imaginar onde que isso vai parar? Vai virar uma bola de neve de problemas que vai longe isso aí. E aí um começa a ficar com raiva porque o outro ficou emburrado. Aí ela fica com raiva dele ter ficado com raiva, sendo que ela acha que tem razão. Então, o exemplo é esse. A Ana, quando falou isso, ela falou o seguinte: Ah, eu tô afim de ver Game of Thrones. O Felipe interpretou, são namorados e tudo mais, interpretou como um convite. Interpretou: Nossa, então ela tá. A gente costuma ver séries juntos, vamos ver, né? Pode até não ser num sábado à tarde, mas no sábado à noite eles costumam ver série. E aí ele generalizou. E aí ele falou: Ah, tô de boa no sábado à tarde, vou lá pra gente ver série. E aí ela ficou emburrada, porque ela queria ver sozinha, né? Porque, sei lá, ele até prefere outra série, e aí ela. Eles não iam ter muita conversa, enfim. Por vários motivos isso pode acontecer. E ela ficou emburrada porque ele foi intrusivo na percepção dela, tá? Ela interpretou isso como uma intrusão, e aí ficou emburrada. Ele interpretou o emburramento como ignorância da parte dela, ou como, ah, nossa, ela é difícil de lidar, né? Entende? Olha como que tudo é interpretação. A comunicação não é clara. Um modo mais melhor de você se comunicar e sempre vai estar sujeito a ruído. Então sempre esteja disposto a perceber que a pessoa entendeu errado e você também está entendendo errado. Por isso que é melhor você ser claro, o mais claro possível na comunicação. A Ana, por exemplo, poderia ter dito. E o que eu estou falando aqui é para você ver, principalmente o objetivo. O sistema de comunicação. Não é para achar que algum tá errado, o outro tá errado, não. É para você entender como que funciona o sistema dentro de um relacionamento. A Ana podia ter falado: Ah, eu tô afim de ver Game of Thrones no sábado e de noite você vem pra cá e a gente vê outra coisa. Ela deixou mais claro. Ela disse: Eu tô afim de ver Game of Thrones no sábado e de noite você vem pra cá e a gente vê outra coisa. Isso deixa menos espaço para uma distorção da informação pelo Felipe. Ele pode, como ele ouviu isso, ele
É mais difícil ele entender como um convite. Que ele ouviu o seguinte: ah, ela tá a fim de ver Game of Thrones e me chamou pra ir lá de noite. Ela vai vir de tarde Game of Thrones. Então acho que não é pra mim. Ok. Depende também do Felipe ser receptivo a isso e entender. Porque ele poderia interpretar, ah, mas ela quer ver sozinha, ela não gosta de mim. E aí também tem problemas individuais. A pessoa, por causa de crenças dela, por causa da forma como ela vê as coisas, ela pode ver outros problemas. Mas vamos deixar isso de lado por enquanto. E o Felipe, por exemplo, ele sentiu como se como se fosse um convite, como se ele tivesse essa liberdade, e talvez tenha, não é um problema, mas a liberdade ela depende da relação. Não dá pra dizer assim, ah, porque eles são namorados, ele tem o direito de estar lá, ou não, ele não tem o direito. É mais útil você pensar nessa relação quanto à liberdade, como que vai funcionar pros dois. Não sou eu, outra pessoa de fora, dizendo isso. Que a relação é deles, afinal de contas. Daí, Felipe pode. Talvez ele seria melhor comunicando isso se ele perguntasse: ah, você quer que eu vá assistir com você? É diferente de ele dizer: eu vou ir. E ela pode dizer: ah não, eu tô a fim de ver sozinho. Ou ver com uma amiga minha, ou não sei o quê. E aí, se ele aceita de boa, fala: beleza, então de noite a gente vê a outra série. E ok, né? Você já cortou o mal pela raiz. Não começou a bola de neve lá de problema e de briga. Daí depois, na parte do emburramento, o melhor a se fazer. Eu sei que às vezes a gente não quer falar, tá emburrado, enfim. Mas o melhor a se fazer seria ela dizer, ou ter dito antes, né, que não queria, ou o Felipe ter entendido que ela não estava convidando exatamente. Mas ela dizer, na boa, não precisa brigar. Ah, eu queria ver sozinho, eu queria ver com minha amiga porque não sei o quê. Porque ela vê a série e tá acostumada. A gente conversa sempre, a gente vê junto. Você não vê, você nem gosta e tal. E o Felipe, em vez de ficar bravo com o emburramento, poderia ter outras formas de lidar com isso. Né? Poderia perguntar com mais jeito, poderia dar um tempo dela e perguntar outra hora. E o que eu tô dizendo é: você tem que ter cuidado com as consequências também do que você faz. Pode ser que você pense, não é justo porque eu tô certo. Mas assim, no que isso vai dar? Será que adianta você estar certo e ser justo e isso desandar? Você virar uma bola de neve e vocês dois caírem juntos, sabe? Às vezes não vale a pena. Tá? Às vezes é engolir orgulho também, dar uma camada. Enfim. E outro exemplo, nesse caso, é pessoal. Eu comentei ontem algum texto sobre raiva, sobre como era não tão bom você expressar raiva na hora que você tá com raiva, por exemplo, eu quero quebrar a cara de alguém, vou lá e quebrar a cara de alguém. Isso não descarrega a raiva exatamente. Isso você pode alimentar a raiva, não vou comentar agora. Mas aí alguém comentou, ah, mas só de você estar querendo controlar minha raiva, eu fico com raiva. E a pessoa comentou na boa. Eu tava explicando o que ela sentia com aquilo. E eu levei na boa também, claro. E é interessante porque foi a interpretação dele, no caso, né? Assim, eu não tive nenhuma intenção de controlar a raiva de ninguém. Só tava dizendo assim, ó, tem melhores formas e piores de se lidar com a raiva. E ele levou pro pessoal. Ou seja, uma interpretação que não tava no texto, mas a comunicação levou a esse entendimento. Então, em relacionamento amoroso, em outro, qualquer tipo de relacionamento, você vai ter ruído, você vai ter dificuldade de comunicação, mas você pode melhorar isso. Você começar a observar, entender e mudar a forma como você se comunica, como você fala, como você ouve, ouvir também com mais cuidado. Será que isso tem a ver comigo mesmo? Será que quer dizer isso? E você pode perguntar, você pode esclarecer. Muitas coisas dá para se fazer em comunicação. Mas isso já te dá um começo também, né? Já te dá uma possibilidade de melhoria. Então, eu gostaria que você comentasse. Se você tem problemas de comunicação, se tem algum caso para contar relacionado a isso, e se você pretende aplicar isso. Se você teve alguma ideia, assim, ah, eu vou aplicar isso. É mesmo, vou fazer isso da próxima vez. Comenta aí e a gente vai conversando. Abraço.